Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Agora sim. Muito bem. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens sobre como tudo começou. Nós estamos assim, como diria por aí, pegando pelas beiradas, né? Falamos sobre o livro do Apocalipse. A mensagem deste livro é tão diferente, né? A gente viu tantas coisas interessantes sobre como será o fim, né? Para os filhos de Deus não é o fim, mas é um começo. E depois de falar sobre o livro do Apocalipse, nós pensamos, vamos começar então no começo. Vamos falar sobre o livro de Gênesis, para entender um pouquinho mais sobre como tudo começou e por que as coisas estão do jeito que estão, né? Por que é que nós temos passado por tantas dificuldades? Por que o ser humano não consegue buscar a Deus do jeito que deveria buscar? Então, nós já começamos isso há 3 domingos atrás e hoje vamos já para o capítulo 2. Então, abra a sua Bíblia no capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 até o verso 3. Acompanhe comigo a leitura. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus determinado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém. Bom, nós... Fernando, dá uma olhada. Aí, já foi. Acho que é só apertar um pouquinho mais forte, né? Muito bem. Nós vamos, se Deus quiser, vamos falar sobre esses 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele é dividido pelo menos em 2 grandes blocos, né? Como tudo começou e depois a partir do capítulo 12 com Abraão e sua família, como esse povo que deu origem através desse patriarca, ele se multiplicou, se desenvolveu, se tornou um povo que nós conhecemos como os israelitas, né? Mas até o capítulo 11 nós temos a informação de a história como tudo começou. Por que nós somos do jeito que somos? Porque nós temos hoje um mundo do jeito que está. Então nós vamos aprender, principalmente nos primeiros 3 capítulos das Escrituras, tudo ou quase tudo a respeito do ser humano. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. O Alex então já falou sobre a criação, né? Capítulo 1, verso 1 fala a respeito disso. Haja luz e a imagem e semelhança de Deus. Então isso foi eu falei sobre o primeiro versículo e o Alex falou sobre o capítulo 1, sobre haja luz e a semelhança, imagem e semelhança de Deus que somos nós. Nós então vamos falar sobre 3 pontos nessa passagem, né? Faltou uma introdução aqui, né? É isso mesmo, tá certo. Então, sobre o descanso de Deus. Primeira declaração que nós encontramos aqui no capítulo 2, a respeito desta declaração da conclusão da criação. Então, o capítulo 2, verso 1 até o 3, você vai encontrar como se fosse uma conclusão. Como foi essa criação? Né? O que Deus achou dessa criação? Como se fosse dizer assim, acabei todas as coisas. Agora, vamos passar para o descanso.
Então, aqui nós temos essa declaração. E você vai ver uma expressão assim. Olha ali na sua Bíblia, no verso 1, tem essa expressão, o assim. Foi assim como Deus completou a sua criação. Esse assim tem a ver com que tudo que foi escrito antes. Né? Como é que foram criados o homem, as coisas, os animais, a terra, como ela foi dividida e tudo mais. Então, esse assim está desenvolvendo a parte que já tinha passado. Né? Para dizer assim, como se fosse uma conclusão, pois foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Como foi isso então? Bom, no princípio Deus criou os céus e a terra, e nós já aprendemos isso, de que Deus fez, foi do nada, né? Não havia nada e Deus fez o quê? Tudo. Ele partiu, né, desse princípio de que a sua voz falava e quando ele falava as coisas aconteciam. Não foi assim? Nós aprendemos também, alguns dias atrás, que Deus a nossa triunidade de Deus, né? O nosso Deus triuno, estava todos eles na criação. O Pai, né, proferindo a palavra. E a palavra nós sabemos que é o próprio Cristo. E o Espírito Santo pairando e modelando todas as coisas. Nós temos o nosso Deus triuno participando. E nós vemos expressões como façamos, né, expressões no plural para dizer que as três pessoas da Trindade estavam lá. Fazendo tudo aquilo que nós hoje conhecemos. Muito bem. Então, no princípio criou Deus o céu e a terra. Do nada. Capítulo 1, verso 1. A terra, verso 2, estava sem forma e vazia. Os 3 primeiros dias, Deus organizou o mundo. E como Ele fez isso? Para que Ele se tornasse habitável. Você já imaginou que tudo que foi feito, né? Eu às vezes brinco com as pessoas, por que Deus foi fazendo as coisas do jeito que fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia Ele cria o homem. Qual era o grande objetivo de Deus em criar todo esse universo? No final desses dias, criar aquele que habitaria nesta terra. Mas que Deus extravagante, não é? Criar o universo inteiro para colocar um homem neste lugar. E ainda assim, não apenas na terra, mas fazer um jardim. Você já pensou nisso? Você já pensou como Deus é amoroso com você? E por que Deus não fez no primeiro dia? É óbvio. Largaria o homem em nada? Como é que ele sobreviveria? Né? Como é que ele ia viver se não tinha nada? Então ele vai criando todas as coisas conforme o seu gosto e dizendo tudo que eu faço é bom. Para quê? Para colocar um ser humano, um homem, que ele vai criar no último dia, né? No final do último dia, para habitar neste mundo. E ainda dentro desse mundo maravilhoso, fazer um jardim, um paraíso. Então, gente, nós temos que entender muito bem o que Deus fez. Esse Deus que criou o universo inteiro e nós nem imaginamos as imagens, né? Às vezes tem como é que é o nome? É um satélite, é uma espécie de um satélite, né? O Hubble, ele é o que mesmo? Me ajudem aí? Telescópio. Um telescópio, exatamente. Ele tira fotos do universo. Né? Até alguns dias atrás parece que parou de funcionar, mas colocaram ele novamente em funcionamento. Há muitos anos ele está fotografando o universo. E as imagens que vêm do universo, você já viu alguma delas? Você já imaginou o que existe nesse universo inteiro?
segundo o relato da criação, tudo isso que foi feito por Deus, mas o necessário para nós seria apenas esse mundo. Mas Deus criou leis, Deus criou galáxias, planetas sem fim, estrelas, que nós não podemos nem contar de tantas que são no céu. Esse é um Deus extravagante, um Deus que faz as coisas tudo bem feito para mostrar também o seu grande poder. Então, em 3 dias, veja, nós temos o capítulo 1, no verso 1, dizendo que ele criou do nada todas as coisas. No verso 2, então a terra não tinha forma nem vazia, ou melhor, era vazia, então ele vai falar a respeito disso. Aí, nos 3 primeiros dias, já foi dito isso aqui, ele organizou o mundo para que se tornasse, então, habitável. Isso vai do verso 3 ao verso 13. Mas, passou demais. Isso. Então, nós temos aí no dia 4, 5 e 6, como Deus encheu esse mundo de vida. Isso está do verso 14 até o verso 31. Essas são as divisões. Como é que Deus fez todas as coisas? Seres marinhos, aves, fez brotar na terra todo tipo de animal. Esses seres vivos também se reproduziram conforme as suas espécies. Segundo o relato das Escrituras, Deus, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Deus, quando terminou a sua obra, criou tudo o que tinha que criar. Nada novo vem depois da criação. Depois nós vamos conversar sobre isso também. E aí, então, a declaração dessa conclusão ainda tem que no dia 6º, Deus criou um ser diferente de tudo. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou o homem e criou a mulher. Bom, eu imagino que também já foi explicado isso, mas para aqueles que não pegaram, a imagem e semelhança de Deus não tem a ver com aquilo que é visível, porque Deus é invisível. Deus não tem forma, Deus é Espírito, diz as Escrituras, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então esse Deus que criou todas as coisas, ele não fez um homem conforme a sua imagem física, porque ele não tem corpo. Mas que imagem é essa? Porque todas as vezes que nós pensamos em imagem, nós pensamos em imagem física, imagem visível, mas não é isso que as Escrituras fazem. As Escrituras mostram que o nosso Deus criou o homem, esse ser inteligente, no 6º dia, conforme a sua imagem de atributos. O Deus que pensa, colocou também para o homem o poder de pensar, de reagir, de imaginar. O Deus que ama colocou também sentimentos no homem. E por isso você também ama. O Deus que se comunica colocou o poder da comunicação também em mim e você. Olha como nós nos comunicamos. Hoje eu estou comunicando algo para vocês. E vocês, espero eu, estão entendendo o que eu estou falando. Então, isso é um poder que Deus colocou para eu e você. Aí você pode dizer, pois é, pastor, mas a nossa comunicação é muito complicada, Nós não estamos, como dizia um grande teólogo do passado, Chacrinha. Quem não se comunica, se trumbica, acho que foi ele que disse isso. Mas a expressão é que hoje nós mais nos trumbicamos do que nos comunicamos. E você pode perguntar por quê? A falha no Criador? Não. Ainda nós não chegamos no capítulo 3. Para mostrar que a nossa comunicação se estragou em muito. Então nós estamos mais nos trumbicando, do que nos comunicando. Então, este personagem que Deus criou, este homem, esta mulher, criou eles perfeitos.
criou eles para viver em família. Veja, é um outro atributo de Deus. Deus é um Deus que vive em família. O Pai, por que tem essas expressões? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma família. Quem foi que inventou a família? Foi a sociedade? Não. Então a sociedade também não pode definir o que é família. Somente Deus e as Escrituras, aquele que o criou, pode definir, e Ele mesmo definiu. Família é homem, sua mulher e sua prole, os seus filhos. Porque é assim que Deus fez todas as coisas. Quem define o que é família não é a sociedade, quem define o que é família é o próprio Deus, e a definição do que Ele fez do jeito que fez para o bem do ser humano. Então, no capítulo 2, 1 ainda, no capítulo 2 dá mais informações sobre isso, mas aqui nós temos um resumo desse término da criação, de como Deus fez essas coisas, os seus exércitos. Veja, quando nós temos essa expressão assim pois foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Lembre-se que na Bíblia, Deus constantemente é chamado de o Senhor dos exércitos. Os exércitos de todas as coisas que Ele fez. Todos bem arregimentados, todos chamados para servir o seu Senhor. Ele é o Deus dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o grande general de toda essa criação. É Ele quem comanda todas as coisas. Então Ele é o Deus Todo-Poderoso. Um ser pessoal, moral, capaz de se comunicar, criativo, justo, bom e sem defeito algum. Foi assim que você e eu fomos criados. Você pode pensar, mas nós estamos tão longe disso. Eu tenho dificuldade na minha moralidade. É verdade. Eu tenho dificuldade de me comunicar. Verdade. Ser criativo? Ser justo? Ser bom? Não ter defeitos. Parece que a Bíblia está falando de um outro planeta e de outros seres. Não eu e você. Mas quando Deus criou tudo, criou assim. Desta forma. Deste jeito. Eu e você éramos para ser assim. Com essa capacidade enorme de nos comunicar. Com a moralidade em nosso coração. Com a criatividade. Com a justiça e com a bondade. Sem defeito. Mas, claro, ainda não chegamos no capítulo 3. E o coloca como sendo seu representante aqui na terra. O homem ficou como um mordomo. Esse é um mandato cultural, Alex falou disso na semana passada. O mandato cultural que eu e você temos. O homem não deveria cuidar da natureza porque hoje está tão na moda as pessoas cuidarem, falarem da natureza, falam de tantas coisas, os mesmos que hoje defendem tanta natureza, parece que defendem muito pouco a vida. Postei alguns dias atrás uma imagem, de que foi achado, parece, a procura, em outro planeta, de vestígios de vida, eles disseram. Algumas micro-organismos em outros planetas. Já houve vida lá. Mas aqui no nosso mundo, uma criança que não nasceu, não é vida. Já notaram isso? Existem os mesmos que dizem, encontramos vida em outros planetas, micro-organismos. Mas quando se trata de crianças do ventre materno, não são vida. Elas só passam a ser vida quando nascerem. Até então é um montinho de carne que está sendo produzido no forninho, mas não tem vida nenhuma. Que incoerência esse mundo, não é?
Vida só passa. Nasceu, vida. Não nasceu, não é vida. Faz o que você quiser. Meu corpo, minhas regras. Né? A incoerência desse mundo é tão grande, mas tão grande. E você pensa, mas por que isso? É por causa do capítulo 3, a queda do homem. Aonde nós chegamos? Né? Nós hoje nos preocupamos tanto com os nossos pets, né? Existem tanta coisa hoje para os nossos animaizinhos, e não estou dizendo que isso não seja necessário. Cuide bem do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu animalzinho, do seu ratinho, sei lá o que você pode ter na sua casa. Cuide bem deles, não é? Mas quando se trata de uma criança, então não tem valor. Existem pesos diferentes sobre vida e vida. Quando as Escrituras dizem que o ser humano é maior do que aquilo que foi criado antes. Ele foi criado para comandar, como um mordomo de toda a criação que não é dele, mas que ele deveria cuidar, que ele deveria promover a vida. Então, antes de falar em cuidar do meio ambiente, o cristão já deveria cuidar disso muito antes. Não porque ele é chamado por esse tempo pós-moderno, aonde o meio ambiente que bonito, né? Nós temos dinheiro, vamos cuidar do meio ambiente. Isso o cristão já deveria fazer há muito tempo. Eu e você deveríamos ter um apreço por tudo aquilo que Deus criou, por toda a natureza, e cuidar dela. Como filho de Deus, nós somos chamados para um mandato cultural. Cuidar, preservar. Porque quando nós cuidamos, também cuidamos de nós mesmos. Toda a natureza, ela está, mesmo diante da queda do pecado, ela ainda assim promove, né, o nosso habitat. Se eu prejudico ela, eu me prejudico. Não tem jeito. Então ele coloca seu representante aqui nessa terra. Essa declaração da conclusão da criação também tem essa expressão de dominar. Você vai dominar sobre tudo. E dominar significa descubra como esse mundo funciona. Deixa eu falar para vocês de uma coisa bem interessante. Vocês lembram que Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou o homem, né, sua imagem e semelhança. Ele criou a mulher. Ele vinha todos os dias conversar com Adão e Eva. O que eles tanto conversavam? Você não gostaria de saber? Nós não sabemos quanto tempo Deus veio, mas a Bíblia diz que toda a viração do dia, Ele aparecia. E Adão e Eva esperavam Ele. Quando escutavam os seus passos, imagino eu, né? Eu imagino também uma outra coisa. Todas as vezes que a Trindade se portou ao ser humano, foi por um representante. Quem? A segunda pessoa da Trindade, Jesus. Então, eu estou falando o que eu penso, tá? A Bíblia não é clara nisso. Quem é que veio falar com Adão? Eu imagino que já era a segunda pessoa da Trindade. Mas vinha todos os dias conversar com Adão e Eva sobre o mundo que havia feito. Eu imagino eles passeando sobre por entre o jardim e Adão e Eva perguntando para Deus: como é que o Senhor fez esse elefante? Como é que o Senhor fez essa árvore? E ele contando: foi assim, dessa forma e tal. A conversa fluía, havia comunicação entre o Criador e sua criatura. Eles tinham uma harmonia tão grande, mas havia conversa. Eles não ficavam lá assim: o que vamos falar? Eles passeavam pelo jardim, eles conversavam sobre a criação. E Deus explicando para eles: olha, vocês têm um mandato aqui. Vocês não foram criados por acaso. Tudo que eu fiz, coloco nas mãos de vocês. Vocês são aqueles que vão dominar. Vocês foram dotados de toda a capacidade para isso. Descubra como esse mundo funciona. Descubram as leis que eu mesmo fiz.
Olha as leis que existem nesse nosso mundo. A mesma água que corre nos rios, depois ela evapora, vai para cima, se torna nuvens e desce novamente. Olha os corpos celestes, como eles, têm suas rotas. Olha como esse nosso mundo, porque estamos vivendo no inverno agora, porque temos 4 estações, porque nós temos um dia de 24 horas. Por que a Lua faz esse ciclo também? Então, tudo isso são leis que Deus fez na criação e disse para o ser humano: descubra, você agora é criativo. Você pensa como eu penso, claro, não com toda a capacidade, a gente sabe que não. Mas é outra coisa que eu imagino sobre Adão e Eva. Eles tinham uma capacidade de raciocínio inigualável. O pecado tirou muito dessa capacidade. Talvez grande parte dela. Vocês já ouviram falar que alguns homens muito inteligentes têm um QI, ou usam a sua capacidade em torno de 14%, 16%? Talvez Adão usasse 100% de tudo aquilo que nós temos aqui e que hoje não usamos, não porque não queremos, mas porque a nossa capacidade o pecado destruiu a nossa capacidade de pensar, de ser criativo, de fazer as coisas como Deus havia feito no início. São coisas que eu penso a respeito da criação. Aprendam as suas leis. Por que as leis são desta forma? Por que elas não mudam? Desde o tempo da criação, elas continuam sendo as mesmas. Nós estamos num mundo que está em constante mudança. Nós temos vulcões ativos em tantos lugares, onde aquilo que está dentro da terra, que nós nem imaginávamos que tínhamos, boa parte de toda a terra como um magma, como algo líquido, efervescente, mas que sai para cima e cria montanhas. Eu achei tão bonito, esses dias eu estava vendo sobre a questão lá do Havaí, Da onde que, como a Terra está mudando, não é mudança, como ela está girando dentro dela, as suas camadas, as suas placas, e aonde o magma vai subindo, vai criando montanhas dentro do mar. O Havaí já é uma montanha, as suas ilhas, você vai vendo onde começou e aonde elas estão indo. É muito interessante você pensar nisso. E as mesmas ilhas, como do Havaí, tendem no futuro a ruir e voltar para o mar. São ilhas que vão desaparecer. Claro, com muito tempo. Mas tanta coisa acontecendo no nosso mundo. Meus irmãos, aprendam suas leis. Esse é o mandato que Deus colocou para mim e para você. Acho que está difícil. Aqui, olha. Foram 6 dias de criação de 24 horas. Outra coisa que nós temos entendido também, lendo as Escrituras, existem muitos pensamentos por aí dizendo: não, foi um dia de 24 horas, mas entre os dias foram milênios. Existem pensamentos a respeito disso. O que nós entendemos nas Escrituras é que Deus usou o dia de 24 horas para criar. Ele tem todo o poder, se ele quisesse, ele podia ter feito numa só vez, mas ele foi usando os dias de 24 horas para depois deixar para nós esses dias. Terra, dia e noite, todos os dias falando que teve isso, dividindo esses dias, multiplicando os seres, criando o mundo que nós conhecemos. Dias de 24 horas. 6 dias. É isso que nós entendemos como os dias da criação. Tudo que foi feito era bom. E aí nós chegamos à expressão: foi assim. Tudo que Deus fez bom. Fez tudo muito bom. Bom, nós sabemos disso porque as declarações são ditas dia após dia.
E Deus faz, e Deus diz, eis que é muito bom o que eu fiz. Mas quando ele faz o homem, quando ele faz a sua esposa, a Eva, o Adão e a Eva, ele diz, eis que é muito bom. Ele usa a expressão muito. Né? Oi? Só nessa criação, né? Podemos dizer assim. Tudo era bom, mas o homem e sua esposa é muito bom. Nós precisamos imaginar por que isso é tão bom. Deus se alegrou em criar você. Deus diz, é muito bom que eu fiz. Né? E Deus pode fazer. Você às vezes quando faz alguma coisa, né? Você, depois de terminar, você olha assim e diz, pode ser que não diga, né? Você pensa, me superei. Hoje, o que eu fiz foi muito bom. Imagine Deus que é tão perfeito dizer ainda, é muito bom o que eu fiz. E aí nós caímos num outro lado, pensando assim, por que tantos homens e mulheres olham para si mesmos nos espelhos e dizem, mas não é nada de bom o que eu sou. Por que tantas pessoas não sabem de toda essa expressão, de tudo aquilo que Deus fez, né? E daí, ou não sabem, não querem saber. E passam uma vida de tanta tristeza, olhando para o espelho e dizendo, mas olha, por que Deus errou tanto comigo? Deus não errou com você. Deus não fez o que era errado contigo. Tudo que Deus fez foi muito bom. Você é uma obra-prima de Deus. Pense nisso todas as horas que você imaginar o contrário. Como Deus fez o ser humano e diz, muito bom. E foi assim. Então nós chegamos nessa parte só para antever aquilo que aconteceu no primeiro capítulo. A declaração do descanso. Então, antes foi a declaração, né, da criação, da conclusão da criação. Agora nós temos uma declaração do descanso. Veja bem, verso de número 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Muito bem, agora nós vamos pensar um pouquinho. 6 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou o 7º dia. E Deus já havia feito tudo o que ele se propôs a fazer. Poderia ter feito mais? Poderia. Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. E ele fez tudo aquilo que ele queria. E disse, é muito bom. Né? Chegou o dia 7º. As Escrituras dizem que Deus descansou. O dia 7º não tem fim. Vocês já notaram isso? Porque todos os dias da criação termina dizendo, e foi muito bom o que eu fiz. O dia 7º não tem. Isso nos dá a entender que o nosso Deus, que fez todos os 6 dias, ainda está no seu descanso e convidando pessoas para o seu descanso. Aí você precisa imaginar também uma outra coisa. Deus precisa de descanso? Pense bem. O que Deus fez não foi muita coisa? Fazer o universo inteiro, gente, já imaginou? Nós nem temos ideia de quantas estrelas. Né? Eu gosto muito de uma expressão do pastor Hernandes que diz que se você contar todas o grão de areia de todos os mares, de todos os desertos, ainda assim não representarão o número das estrelas que há no céu. Tantas estrelas que há. Pega um punhado de areia, conte seus grãos, se isso é possível. Quanto tem num punhadinho? Imagine no deserto do Saara, que pega quase metade de um continente. Conte, pois há mais estrelas no céu
do que os grãos de areia de todos os mares, de todos os oceanos, de todos os desertos, em todo o nosso mundo. Bom, mas Deus gastou tanto tempo, né? Eu acho que ele merecia um descanso. Claro que Deus merece descanso. Agora a pergunta é, Deus precisa de descanso? O que vocês acham? Precisa ou não? O nosso Deus não se cansa, né? O nosso Deus não se cansa. Mas então por que essa expressão descansa? Por que será que foi colocado? Deixa eu falar um pouquinho sobre o grande eu sou. Desculpa. Nós estamos falando também à noite, no domingo à noite, sobre o grande eu sou. Jesus, principalmente no livro de Lucas, mostra um Jesus que orava muito e que buscava o seu Pai constantemente em oração. Eu pergunto para vocês, por que Jesus orava ao seu Pai se ele e o Pai são um? Qual era o objetivo da oração de Jesus? Ir para o monte, sair para lugares ermos, para falar com o seu Pai. Olha o livro de Lucas. Vocês vão ver que Jesus, e tendo orado, e passando a orar, e buscando lugar para a oração, Lucas fala muito da vida de oração de Jesus. Por que Jesus precisava orar se ele e o Pai são um? Não há uma comunicação entre os dois? Por que Jesus fazia isso? Qual o objetivo? Para nos ensinar. É isso mesmo. Porque Deus, então, usa uma expressão descanso. Ele não precisa descansar, mas porque Ele usou? Ele queria nos ensinar. Ele não precisa, mas Ele nos ensina. Ele usa o exemplo para poder dizer, vocês precisam. E então eu vou deixar mais uma lei estabelecida. Trabalhe 6 dias e descanse no 7. Descansou não quer dizer que não teve esforço. Deus se esforçou bastante. Houve esforço. Mas Ele não precisa de descanso. Significa que Ele encerrou a sua obra. Né? Quando você termina alguma coisa, pode ser até que você canse, ou pode ser que você se alegre com aquilo e diga, terminei. Você descansou daquilo que você fez. Você parou de fazer aquilo que estava fazendo. É essa expressão no hebraico que nós vamos encontrar aqui. Eu vejo que foi como assim, uma satisfação, um regozijo para Deus, assim, essa palavra descansou, né? É quando nós traduzimos ela para o português, nós temos essa expressão de, veja, descansar é bom? É bom. Quem que não quer? É uma satisfação em descansar, não é? Quando você chega em casa, você passou o dia inteiro de trabalho, tudo bem, você está cansado. Mas o que o descanso te traz? Né? Satisfação, traz paz, estou descansando. É essa expressão mesmo, muito bem. Então é isso que Deus sente na hora do término. Não apenas uma satisfação, mas também um ensinamento para mim e para você. Significa que Ele encerrou a sua obra. Ele fez um santuário que posteriormente iria habitar conosco. Veja, tudo que Deus fez. Uma expressão que nós temos lá no capítulo 1, verso 1, que diz, e fez Deus os céus e a terra. Nós temos algo dizendo assim, Deus é distinto da sua criação. Deus faz e coloca alguém para habitar. Mas quando foi que Deus usou da sua criação? Quando isso aconteceu? Quando o seu filho veio a esse mundo. Fez?
Vocês imaginem que o filho que fez tudo, agora está experimentando as coisas que Deus havia feito. O dia 7º não terminou. Deus continua em seu repouso como Criador. E convida-nos para entrar também nesse repouso com seu Filho. Um dia o nosso Senhor Jesus entrou no mundo que Ele criou. Respirou o ar que Ele fez. Comeu e bebeu, comeu daquilo que há nesse mundo. Bebeu da água que Ele fez. Tudo que Ele criou. Vocês já imaginaram isso? Deus participou. Mas eu vou ainda um pouco mais para frente. Esse Jesus que experimentou tudo aquilo que Ele mesmo fez, subiu. Está com o Pai, mas voltará. E o livro do Apocalipse diz que Ele vai viver conosco nesse novo céu e na nova terra. O mundo que Ele fez também será o lugar da sua habitação. Isso é maravilhoso, saber que Deus criou algo, depois experimentou e ainda assim estará comigo e com você. O livro do Apocalipse fala desse tabernacular, desse morar comigo e com você um dia. Isso é maravilhoso. A declaração da santificação. Então nós tínhamos a declaração do descanso. Já vamos falar um pouquinho mais. Então nós temos no verso 3 uma declaração de santificação. Primeiro, do término da obra. Segundo, do descanso. Terceiro, do santificar. E Deus abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que, como Criador, fizemos. Deus abençoou esse dia como havia abençoado a sua criação. A gente já falou disso, sobre Ele dizer que aquilo era bom. Mas agora Ele santifica também esse dia. Mas é um dia especial. Um dia de graça. Ele separou. O que a palavra santificação ela vai exprimir no seu original? A palavra santificação é separar. O original das Escrituras, desta palavra, é separação. Quando eu e você nos santificamos, nós nos separamos para Deus. Nós deixamos o pecado para nos separar para Deus, que é santo. Isso é santificação. Quando você se santifica desse mundo, você se separa dos pecados desse mundo. Isso é santificação. Separação. Então, Ele separou esse dia dos outros. Um dia distinto, um dia santo, um dia sagrado para Ele. O domingo, agora daqui a pouco nós vamos falar sobre essa expressão. E sábado e domingo, né? Vai. Um Deus de distinção. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso também. O nosso Deus é um Deus que faz distinções entre coisas e coisas. Veja, um mundo distinto dele. Deus é quem cria o mundo. O mundo não é Deus, como muitas religiões por aí pensam. O mar é Deus, a terra é Deus, as árvores são Deus. Né? Não, Deus está distinto da sua criação. Ele criou a sua criação. Ele não é a criação. Por isso não adore a criação, porque a criação ela não está ali envolvido o próprio Deus. Ele está distinto da criação. A luz está distinta das trevas. Ele faz separação entre luz e trevas. As águas de baixo e as águas de cima, diz o capítulo 1, ele faz distinção. Ele faz distinção entre a terra de baixo e a terra seca. Ele faz distinção entre os animais. Ele diz segundo as suas espécies. Todas, nós entendemos o seguinte, que todas as espécies que foram feitas, elas foram feitas na criação. Não surgiram novas espécies depois disso. Mas pastor, como assim? Nós sabemos que há adaptações entre espécies. Sim.
Isso nós chamamos de microevolução. E nós não temos problema com a microevolução, mas não com a macro. A macro diz assim, que uma espécie dá forma a outra espécie. Não. Nós entendemos que uma espécie pode se adaptar com microevoluções ao longo do tempo. Isso sim. Deus fez todas as espécies e a partir delas existem as que estão nesse mundo. São espécies distintas. E Deus fez distinção também entre o homem e sua mulher. O nosso Deus é um Deus de distinção. Ele faz essas distinções com muitas coisas. O mal, o bem, a luz, as trevas, homem e mulher e assim por diante. Então ele separou esse dia. Mais um agora, 6 dias e depois vem o 7º dia, distinto dos outros 6. A declaração de santificação desse dia, sábado quer dizer descansar. Bom, e aqui nós temos uma expressão, sabá, né? Que é o 7º dia. E aí que veio a expressão daquelas que os israelitas guardavam o sábado. Sendo o 6º, ou melhor, o 7º dia. Deus trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vem o sábado. Um dia entre 7. E essa expressão ela ficou. Os israelitas guardavam o sábado, o sabá, o dia do descanso. Mas veja, até mesmo os israelitas guardavam um dia que começava na sexta-feira. Quando começa o sabá? Começa no pôr do sol do 6º dia, na sexta-feira. E termina no pôr do sol do sábado. É assim que se contavam os dias. Sempre terminava no pôr do sol. Nós temos outra contagem. O nosso dia termina às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. E aí nós começamos um novo dia, né? Aí que começa para nós tudo isso. Mas para o judeu não era assim. Para o israelita não era assim. Então o sábado quer dizer descansar, santificar, separar. Estas são as 3 declarações. O que ele queria ensinar contando toda essa história? Bom, primeira delas. O mundo que eles conheciam já estava acabado e terminado. Imaginem vocês que eles estavam nessa planície. Quando foi escrito os 5 primeiros livros da Bíblia? Bom, foram escritos, pelo menos os 4, porque Deuteronômio provavelmente foi escrito para mostrar para o povo que já estava dentro de Canaã, quem era Deus, voltar à lei, voltar à criação, o ponto da criação. Mas os 4 livros, eles estavam, principalmente Gênesis, provavelmente foram escritos depois dos 39 anos de peregrinação no deserto, quando eles chegaram na planície do Jordão, e estavam diante deles, o quê? A terra prometida. Do outro lado do rio, Jordão. Eles estão para atravessar. E o que Deus está querendo mostrar para esse povo? Através de Moisés, o povo aprendeu que quem criou todas as coisas foi Deus. Ele criou tudo que vocês veem. Imagine a visão que eles tinham à noite, gente. Aquelas estrelas todas e Moisés dizendo, foi Deus que criou. E ele fez assim, desse jeito. Foi desta forma. A visão que esse povo tinha da terra prometida era um lugar maravilhoso, diferente do deserto, que eles peregrinaram durante 39 anos. E que agora entrariam numa terra que manava leite e mel. Foi Deus quem criou essa terra. Então a visão que eles tinham era essa, uma visão magnífica de uma terra maravilhosa. Mas eles precisavam saber que quem fez isso não foram os deuses do Egito. Que aqueles deuses que no Egito
os egípcios e até mesmo os israelitas aprenderam a adorar, não eram deuses. Que o relâmpago não era um Deus. Que o raio não era um Deus. Que o sol não era um Deus. Eram apenas criações desse Deus maravilhoso. Que o homem que foi feito não foi feito a partir, dos relatos mais importantes da criação dos egípcios falava que o Deus principal pegou o Deus das águas, a deusa das águas, e abriu a sua carcaça, matou ela, abriu sua carcaça e produziu dentro dela o ser humano. Eles precisavam, os israelitas precisavam entender quem é o Deus que está levando eles para a terra prometida. Quem é o Deus que está guiando eles para uma terra que manda leite e mel. E tudo que foi criado, quem foi que criou? Deus. O Deus que tirou eles, que chamou Moisés e disse: tira o meu povo do Egito. Eu vou levá-los a uma terra que manda leite e mel. Tudo que foi criado estava acabado e terminado. Não tinha novas coisas para serem mostradas. Poderia ter coisas que eles não tinham visto, mas tudo já estava feito. Os animais, o céu, o rio. Deus conhece e controla o mundo perfeitamente. Ele começou e ele terminou. Veja a inscrição no começo. Você tem ali: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E aí no capítulo 2, assim pois foram acabados. Existe um término, existe um princípio e existe um término. O nosso Deus é assim. Ele não começa as coisas e depois não acaba. Ele termina tudo o que ele começou. Porque ele tem força e poder para isso. Ele é todo poderoso. Ele controla o mundo. As suas leis continuam em vigor até hoje. As coisas não mudam. O mundo que eles conheciam já estava acabado e terminado, porque Deus controla tudo. Já falamos dos raios. Sabendo de tudo isso, que Deus controla tudo, Deus vai cuidar de você. Deus não vai deixar que você pereça. A sua vida é importante para Ele. Deus ama a sua criação. Muito mais, porque Ele diz: é muito bom ter feito. Você ainda é a cereja do bolo da criação. Uma expressãozinha. Vocês gostam de cereja? Tem gente que não gosta de cereja. Mas a maioria gosta da cereja. Diz: eu quero uma fatia que tenha cereja. Então Deus cuida de você. Esse é um ensino para nós aprendermos aqui. Se Deus fez tudo isso, Ele não fez por acaso. Ele fez com intuito, com um propósito bem firme de cuidar da sua criação e principalmente do homem e da mulher que criou. Você é uma obra-prima dessa criação. Deus vai cuidar de você. O descanso do dia 7 serviu de base para regular o tempo. Veja, nos outros povos havia as expressões entre ano, porque era, das 4 estações, era um ano para eles. Elas eram baseadas nos astros, na movimentação dessas leis, da Terra dar uma volta completa no Sol. Eles conheciam o ano, eles conheciam os meses, por quê? Por causa da Lua. Das fases da Lua. Mas o dia eles também conheciam. Porque era o nascer do sol e o pôr do sol e o nascer de novo. Mas nenhum povo tinha semanas. 7 dias. Ninguém tinha. Somente os israelitas. Há uma distinção, Deus ensinando com base também no tempo. Havia semanas entre esses povos. Não havia desculpa, só para os israelitas. E essa então é uma característica só deles. Dias, meses e anos baseados nos corpos celestes. Mas a semana está baseada em Deus. Foi Deus quem criou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O descanso do 7º dia termina
que os israelitas também deveriam, determina que os israelitas também deveriam descansar. Qual é o grande ensino? Descansar o homem e seus animais no serviço. Deus então estabelece que eu e você precisamos de descanso. Trabalhe 6 dias, descanse. 6 dias, descanse no 7º. Isso é preciso para mim e para você. Sabe que quando você trabalha demais, tudo cobra. Quando a gente é novo e trabalha demais, vai tudo bem, mas um dia o corpo vai cobrar o preço. Mais cedo, mais tarde vem a fatura. E aí você vai dizer, nossa, por que eu fiz tanto sem descanso? O nosso corpo precisa disso, desse descanso semanal. Porque senão vai dar pane, não vai dar certo. Os nossos animais precisam disso, mostrar que eles eram vulneráveis. Vocês são distintos da criação, ou melhor, do Criador, vocês são a criação. Vocês não são deuses. Os corpos de vocês são frágeis. Brinque com esse negócio de descanso para ver o que ele vai cobrar para você. O homem é uma criatura, mas também para lembrar do dia da criação do seu Criador. O dia 7º era necessário para que você e eu olhássemos e pensássemos, um dia Deus criou, em 6 dias, tudo o que nós conhecemos, mas no 7º descansou. Ele é Deus. Lembre-se dele. Agora, lembre-se que você está no meio de tudo isso, mas que você precisa de descanso também. Mas também para adorar e servir esse Deus que fez tudo. Foi por isso que foi criado. Deixa eu terminar falando algumas coisas para vocês. Deus não está mais criando coisas novas depois que terminou a sua criação. Essa conclusão aqui do capítulo 2 mostra isso. Mas não tem coisas novas? Não. Quando Deus terminou a sua revelação da sua palavra, a Bíblia, Deus encerrou-a. Não existem novas revelações. Não existem novas criações. Não porque Deus não possa fazer isso, é porque Ele disse, terminou. O que eu tinha para fazer para vocês, eu fiz. Houve um cessar de todas as coisas. Deus terminou a sua obra. Isso não quer dizer, puxa, mas por que eu estou descobrindo novas coisas? Mas elas já existiam. Se você pudesse viajar no universo hoje e ver coisas novas, que certamente deixariam você de boca aberta, você diria, mas eu nunca vi, isso não quer dizer que não foi criado. A Bíblia traz essa expressão de que tudo que foi feito se acabou, foi terminado. Não existem coisas novas. Deus já cessou a sua criação, Deus já cessou a sua revelação. Segundo, o universo que nós conhecemos é uma realidade acabada. Mesmo que seja um mistério e nós não conhecemos quase nada. Deus não mudou suas leis e não as retirou. As leis dos corpos celestes continuam as mesmas. As leis desse mundo, da natureza, continuam as mesmas. Mas e os milagres? Não foram realidades mudadas? Por exemplo, em uma batalha, o sol parou. Até que eles vencessem a batalha. Um milagre. Talvez numa realidade, não que o sol parou, mas a terra parou. E aí a realidade era essa que eles tinham. Mas quem foi que mudou isso? Não foi uma mudança feita uma nova, foi apenas um milagre de Deus. A multiplicação de pães e peixes que Jesus fez. A vida que estava, por exemplo, algumas pessoas que Jesus ressuscitou que estavam já apodrecendo. Natural para um corpo que não tem mais vida. Células que estão se dissolvendo. E elas passaram o inverso. Voltar à vida. Quem pode fazer isso? Somente Deus.
Mas não é algo novo. Os milagres que Deus criou mostram que Deus pode manipular a sua criação, porque foi Ele que fez. Não existe nada novo debaixo dos céus. Deus poderia fazer coisas novas, mas aquilo que Ele criou já é suficiente. Aquilo que Ele revelou também já é suficiente. Através dessa palavra você pode conhecer e saber quem Ele é. E por último, devemos guardar o dia de descanso, separar e descansar. O primeiro propósito do dia do descanso, e aí a gente já vai entender, né? Quem fez o descanso? O próprio Deus. Quem veio experimentar esse descanso? O próprio Deus, através de Jesus. A Bíblia diz que Ele trabalhou, Jesus, na sua obra. E qual foi a sua obra? Falar do amor de Deus, do seu Pai, para aqueles que estavam perdidos e chamá-los ao arrependimento, para uma vida nova. Chamar eles para nascer de novo. Ele terminou a sua obra, Ele foi morto no lugar dos pecadores. Terminou a sua obra. E o que aconteceu com Jesus? Subiu para o descanso. Toda obra precisa de um descanso. E nós precisamos entender que esse dia do descanso lembra ao nosso Senhor Jesus qual foi o dia que Ele descansou. Qual foi o dia, então, que Ele subiu para o descanso. A Bíblia diz que Ele aparecia, que Ele ressuscitou no domingo. Para nós é o dia do Senhor. O dia em que Ele não apenas subiu, mas também foi o dia que Ele ressuscitou. Para todo cristão, nós temos a ideia então que nós trabalhamos 6 dias. E no 7º descansamos. Para o cristão se tornou um domingo. Hoje nós temos o dia do Senhor. João, quando tem a visão do Apocalipse, ele diz, no dia do Senhor, no domingo. Ficou para nós o dia do descanso, o dia em que nós separamos, diferente dos outros dias, o dia que o nosso corpo precisa descansar. E alguém pode dizer assim, pastor, mas eu descanso, olha, eu sento lá. Não é apenas para descansar o corpo, é para descansar a mente. Nós nos enchemos de coisas para assistir, para mexer com a cabeça, mas é um dia do descanso. É um dia especial. Foi antes do pecado. Esse dia especial foi criado. Hoje, por isso que nós temos tanta dificuldade com o dia do descanso, né? O pecado faz com que a gente trabalhe, pense, exercite muita coisa e não dê tempo para o nosso corpo descansar de 6 dias de trabalho. A ressurreição de Jesus e entrar no seu repouso, já falei. E por último, o céu é repouso de todo crente. O 7º dia nos lembra que um dia nós vamos descansar das nossas obras aqui no Senhor. E vamos para um lugar que vai ser maravilhoso. O dia do descanso. E o dia do descanso vai ser uma eternidade. Aonde vamos descansar com Jesus. Não apenas descansar com Jesus. Use esse dia de descanso para isso mesmo, descansar. É para isso que ele foi feito. Use esse dia para cultuar o teu Deus e adorar. Lembre, em 6 dias ele criou e no 7º descansou. Ele é Deus, ele é poderoso. Adore-o. Cultue-o. Venha à casa de Deus. Ele é um lugar para você ouvir sobre Deus e para você adorar junto com os teus irmãos. Isso é o dia do descanso. Mas, por último, use esse dia para descansar em Deus. Como eu falei antes, às vezes a gente descansa o corpo, mas o coração está aflito, o coração está cheio de tantas coisas para resolver.
O domingo é um dia que Deus fez para que você também descanse nele. Você leve até Ele os teus fardos pesados. Para que você entenda que Ele pode, Ele mesmo disse: vinde a mim, quem está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar vocês. O domingo é o dia que você tem que fazer, como os outros também podem fazer, mas principalmente nesse dia dizer: Jesus, eu quero descansar em Ti, na Tua salvação, na vida eterna que você tem para mim, no perdão dos meus pecados, na vida nova que você tem para mim. Esse é o dia do descanso. Pense nisso. O que você tem feito? E a minha pergunta final é essa: o que você tem feito do dia do descanso? Tem usado para tudo menos para Deus? Pense o que você tem feito. Você tem descansado em Jesus? Você tem descansado o teu corpo? Lembre, teu corpo vai pedir contas. Se você trabalhar direto, sem descanso, ele vai pedir contas mais cedo ou mais tarde. Aprenda com esse relato da criação quem é Deus e quem é você. E o que você precisa fazer em relação a Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Eu quero pedir que vocês fiquem em pé. Nós estamos encerrando a nossa escola dominical. Logo depois, a gente vai encerrar a live também. Os meninos lá da live depois. Quem vai participar da ceia, vem aqui na frente para participar, tá bom? E quem não vai participar, à noite também vamos servir a ceia. Então, quem vai participar da ceia, vem aqui para frente, a gente vai participar juntos, tá bom? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. O dia que o Senhor fez. Um dia de alegria, um dia de cânticos, mas um dia de descansar em Ti. Eu peço que todos nós aqui possamos aprender com o relato da criação. Quem é o nosso Deus? O que Ele nos pede? Quais são as suas leis? Mas o quanto Ele nos convida para ter um descanso nesse Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e tudo o que neles há. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado porque um dia o Senhor experimentou tudo e um dia viveremos contigo, Deus, no novo céu e na nova terra, aonde o descanso de todo crente, aonde não haverá mais a fadiga deste mundo, e descansaremos em Ti para todo sempre. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.